boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por darmos início a mais um estudo dos nossos estudos de quinta-feira, toda quinta-feira às 7h30 da noite. E hoje estamos no último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos fechando aí esse ciclo que começou lá na pandemia, lá no início da pandemia, já se vai um tempão, aí mais de 3 anos, ou está fazendo, já arruma 4 anos. Então, passou rápido, né? Passou rápido. Julinha já está com a gente há bastante tempo, mas o João, se eu não me engano, está desde o início, né? Desde o capítulo 1. Então, participou aí dessa jornada desde o início. E foi longa, mas ao mesmo tempo passou rápido. Oi, João? Eu acho que perdi os 5 capítulos. Só o iniciozinho. Então, é muito bom, né? Muito boa essa sensação de que cumprimos uma tarefa, né? De que conseguimos concluir uma obra tão importante como essa, até de cabo a rabo, né? Do início ao fim, realmente introduzimos no nosso espírito. Lógico que o mais difícil agora é a prática, né? Mas nós não temos mais desculpa, né? Já colocamos aí 180 capítulos de Emmanuel para dentro do nosso conhecimento. Mesmo quem não pôde participar de todas ao vivo, estão disponíveis no nosso canal do CEAS. Então, convido a todos, então, para fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos os mentores e protetores espirituais da Casa de Emmanuel que nos inspiraram nessa tarefa, que inspirou a diretoria da casa a incentivar o início desse trabalho durante a pandemia, naquele momento tão complicado que estávamos todos isolados em nossos lares, sem poder ter o convívio do nosso centro. E a casa, os dirigentes foram inspirados a nos intuir a dar início a essa tarefa tão boa e que se estendeu após a pandemia, nos dando a oportunidade de concluir essa obra divina que se chama Caminho, Verdade e Vida. Que essa espiritualidade continue nos guiando agora na prática do dia a dia, que possamos concluir no nosso dia a dia todo esse aprendizado aqui absorvido, para que realmente sejamos merecedores e possamos honrar esses irmãos que deixaram tanto conhecimento para nós, através da prática do bem, do amor e da caridade. Graças a Deus. Bem, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Vamos dar início às nossas reflexões de hoje. Bem, o estudo da noite de hoje já tem um título bem interessante, né? Façamos nossa luz. Lá em Gênesis 1, né, no início de tudo, Deus disse: e haja a luz, e houve a luz. Tudo que nasce da luz precisa ser, né? Então, tudo que vem da luz é luz. Nós já nascemos com esse germe da luz em nós, porque a luz de todas as luzes, que é Deus, nos criou. Então, filho de peixe, peixinho é, né? Já dizia o ditado. Então, nós somos esse germe de luz também. Possuímos esse germe da luz, só que precisamos crescer. E é o versículo que Emmanuel escolheu para o último capítulo, está lá no Sermão do Monte, onde em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, essa frase, né, um dos momentos mais importantes em termos de ensinamento que Jesus deixou, o Sermão do Monte, Jesus ele veio como esse grande guia que veio exatamente para
botar o nosso GPS na rota novamente, mostrar o que realmente nós somos de verdade, nos relembrar dessa origem luminosa e que precisamos tanto alcançar e que precisamos tanto despertar. Então Jesus, ele foi esse grande guia, ele se martirizou, aceitou encarnar na Terra, porque Jesus não reencarna mais, ele já era um espírito perfeito, ele não precisa reencarnar, mas ele aceitou encarnar como missão, com essa missão divina de ser o nosso norte, de ajudar a toda a humanidade a relembrar que somos filhos da luz e que exatamente precisamos despertar essa luz que já, de alguma forma, já existe no nosso DNA espiritual. Desculpe. Oi, Dorô, seja bem-vinda. Me desculpe, eu me atrasei, peço desculpas. Sem problemas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estava aqui falando que o nosso capítulo de hoje, né, a frase, né, o versículo escolhido por Emmanuel é que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? E eu estava relembrando que somos todos filhos de Deus, que é a luz das luzes, né? A luz que criou todo o universo. Então, nós temos no nosso DNA espiritual a luz. E Jesus é esse guia que aceitou encarnar para nos trazer, para nos relembrar qual é a verdadeira finalidade da nossa encarnação. Eu peguei também aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 7, onde ele faz exatamente essa referência a Deus como sendo o Pai das luzes, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito é proveniente do alto, descendo desde o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, né? Então, o Pai das luzes é Deus. E nós somos o filho desse Pai das luzes, né? Então, nós somos luzes. Que aí eu estava falando que filho de peixe, peixinho é, né? Então, se Deus é luz e somos filhos de Deus, nós também somos luzes, né? Jesus sempre que falava no imperativo, né? Nessa frase, ele está, tipo, nos dando como se fosse uma ordem, né? Que assim resplandeça a vossa luz. Então, Jesus sempre que falava no imperativo era para nos mostrar que aquela ação era uma ação obrigatória, porque caso não cumprirmos, estaremos indo contra as leis divinas, né? Jesus não falava dessa forma por imposição, porque ele queria mandar, não. Ele queria demonstrar o quão importante, o quão imperioso tanto era aquele movimento necessário para nós, porque ele, na sua já totalidade, na sua perfeição, sabia o quanto seria doloroso para nós continuarmos vivendo como ainda vivemos ainda hoje, preocupados só com a matéria, sem dar o verdadeiro valor a esse nosso lado luz. Então, nesses momentos, Jesus era imperioso para demonstrar que, tipo, ou faz assim, ou não, ou você vai se lascar. Não tem meio termo, né? Tipo assim, você pode até, pelo livre-arbítrio, continuar não fazendo, mas vai se lascar. Não tem corte-caminho, não tem outro jeito, não tem uma maneira mais fácil. Então Jesus era imperioso muitas vezes em seus ensinamentos, porque ele sabia que o caminho era aquele, o caminho era único, não existia rotas alternativas, né? E por fim, eu coloquei aqui também o versículo inteiro, né? Porque o Emmanuel só coloca um pedaço do versículo. Então, o versículo inteiro também eu acho que é importante, que é: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, porque é muito importante a gente entender que essa luz que a gente precisa fazer brilhar não é para nos glorificar, né? Não é para que nós sejamos reconhecidos como criaturas maravilhosas e sermos adorados, não. É para que a glória de Deus se faça presente, né? A gente estava até aqui falando antes da reunião começar o quanto nós somos propagandas do espiritismo na nossa vida, né? Então, na verdade, quando a gente faz resplandecer a nossa luz, é isso. É a gente
de alguma forma, aliás, é a melhor forma da gente propagar o espiritismo, é através da nossa luz, é resplandecendo essa nossa luz na nossa vida, no dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas tarefas, vai ser a melhor forma da gente estar exatamente fazendo dessa luz uma glória ao Pai, né? Elevando o espiritismo através dos nossos exemplos. Bem, e assim começa, Emmanuel vai para o primeiro parágrafo. Então, como eu já falei bastante, vou abrir para vocês, se alguém quiser comentar sobre esse versículo antes da gente entrar no texto. A luz que geralmente o homem procura é através da matéria e não do aperfeiçoamento interior. Então, né, fica um mau entendimento do que seria essa luz, é o crescimento interior, basicamente, o ético, o crescimento de você como ser humano, e não porque ocupa um cargo aqui, porque se formou ali, nada a ver, não é isso. Quer dizer, se formar é uma coisa boa, sim, mas a luz não é bem isso. É muito de dentro, é o que você desenvolve dentro de você. E isso, exatamente. Tanto assim que existe uma passagem do Evangelho, não me lembro aonde, onde a pessoa desencarnou e queria ser ajudada por um servo muito humilde que ele teve, mas esse servo estava numa instância muito superior, por causa da luz dele, não pôde ajudá-lo. É uma passagem que eu me esqueci aonde que foi, mas eu me lembro dessa passagem. É a passagem de Lázaro. De Lázaro. E, inclusive, que a Julinha também comentou antes da gente iniciar a reunião. Pois é. Você nem estava presente, mas é a transmissão de pensamento. Eu estava antenada, que eu estava trabalhando e me atrasando, e não podia parar, não podia deixar de me atrasar, mas eu já estava super ligada aqui. Já estava captando. Eu acredito nisso profundamente, eu adoro esse trabalho nosso, gosto muito, entendeu? Faço com muito carinho, me traz muita alegria também interior, muita. Entendeu? Então eu já estava ali olhando o relógio, acabando de trabalhar e sabendo que estava atrasado, você vê que coisa, né? Incrível. A Julinha levantou a mão também. Muito bom. Né? Pode falar, Julinha. Pode falar. Eu vou comentar a respeito desse texto, né, como eu sempre trago, que lá no Novo Testamento ele vem com o título, né, Missão dos Discípulos. Então, é tudo isso que o Vitor falou para nós, resumindo para nós, que é a nossa missão, né? Que é a missão de quê? Né? Quando ele fala, né, quando o Vitor acabou de ler para a gente, né, glorifique o Pai Celestial, né, e que brilhe essa luz. O que acontece? Quem tem já mais caridade, né? Quem já tem essa espontaneidade de fazer a caridade, né? Já sem muito pensar, né? Quem tem mais solidariedade e quem tem mais amor já são os conhecidos como os iluminados. Então, a gente sabe que é através dessas ações, dessas obras, que vamos ser os iluminados, aonde vamos ter realmente essa luz. Por quê? Como o Vitor falou, né? Faça-se a luz. Que a luz se fez foi a luz de Jesus, que está lá em Gênesis, né? Gênesis de Moisés. A primeira luz é Jesus, que veio, né, para trazer os ensinamentos para que a gente conseguisse, né, trilhar esse caminho. Mas dentro desse texto, Vitor, é bem rápido o que eu vou dizer, eu achei muito interessante, porque Jesus fala que somos o sal da terra. Isso eu gostaria de trazer, porque eu achei muito interessante no estudo que eu fiz com o seu Celestino, que ele comenta que todo sal que não vai salgar, ele é jogado fora. E quando Jesus falou isso naquele momento, ele falou para aquelas pessoas, né, que tinham a tradição daquela composição. Porque todo o sal que era retirado do Mar Morto e que não era um sal que salgava, né, que ele diz aqui que não tinha qualidade,
ele era colocado nas escadarias do templo. Por quê? Porque é um local muito frio, como é até hoje, e ali ficava escorregadio. O sal fazia como se fosse, né, uma camada para que as pessoas não escorregassem. Então, assim, ele não servia para o alimento, mas ele tinha uma outra composição. Mas o que o Cristo diz para nós é que sejamos esse sal de salgar, ou seja, que a gente faça realmente essa obra e que resplandeça essa luz, né? Que essa luz, como o Vitor falou, né? Se somos filhos da luz, a gente tem que fazer brilhar a nossa luz através das nossas obras. Vamos em frente. Então Emmanuel começa a comentar. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. E realmente, né, o quão limitada é a nossa experiência ainda na matéria, em especial num mundo ainda tão grosseiro como o nosso, né? Então, realmente, assim, o planeta Terra, a gente sabe, a gente estuda, graças à doutrina espírita, principalmente, que veio trazendo tanto conhecimento, o quanto, enquanto estamos encarnados, e mesmo desencarnados, mas ainda com um perispírito feito da matéria aqui da Terra, o quanto nós ainda somos limitados, muito, extremamente limitados em nossas potencialidades espirituais. Sabemos, né? Jesus mesmo falou: vós sois deuses. Nós temos potências espirituais ainda a desenvolver absurdas, que nem, né, temos sentidos ainda a despertar que nem sabemos do que se trata. Então essa nossa experiência ainda é muito limitada. E no estudo, Arthur Valladares, ele até faz um simbolismo ali entre o êxodo de Moisés, com esse nosso caminho evolutivo, né? Fazendo uma comparação ali dos escravos, né? Ainda no Egito, que seríamos nós, ainda aqui escravos da matéria, né? Totalmente escravizados pela matéria, dependente dos vícios, das viciações, das sensações na matéria, e aquele caminho penoso, né? De 40 anos lá do êxodo, até a Terra Prometida, que seria realmente quando a gente chega no ápice espiritual e temos ali realmente a liberdade plena do espírito. Então, estamos nessa caminhada, né? Na verdade, eu diria que a gente ainda estamos no Egito, mas, pelo menos graças ao conhecimento advindo aí dos médiuns, estamos chegando na transição planetária, né? Estamos próximo de uma transição planetária, onde possivelmente vamos iniciar a nossa caminhada no deserto para sair dessa escravidão da matéria, né? Mas ainda somos muito escravos da matéria e precisamos nos libertar, porque a experiência aqui na Terra ainda é muito limitada. Somos como se fossem crianças presas no parquinho ali na sala do jardim do pré, né? Não é nem do jardim, é do pré. Ali só com pouquíssimas possibilidades, porque infelizmente ainda um pouco que já nos é dado, a gente vê aí, né? É só ver os noticiários, a gente vê já o estrago que nós somos capazes de fazer com um pouco que Deus já permitiu que a gente consiga expandir das nossas capacidades, né? Então, que a gente possa ter essa consciência para dar uma continuidade, para sermos merecedores desses maiores capacidades que só nos serão dadas quando merecermos, né? Podem comentar. Hein, Vitor? Eu juntei assim, uns parágrafos, né? Porque como esse texto ele é muito grande, né? Fica complicado se a gente, pelo menos, né? Cada hora que a gente para fazer um comentário em cima. Então, eu peguei somente uma parte que está lá no Consolador, que eu achei muito interessante, que é na questão 71 do livro O Consolador, que o Emmanuel ele faz um comentário muito interessante
que ele fala assim: no turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo. Aí ele ainda diz, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Aí ele comenta que Capela, que é o vizinho mais próximo, é um Sol 5.800 vezes maior que o nosso astro-rei. Que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Então, quando ele fez esse comentário, né, eu me coloquei assim, né, quando ele comenta lá em cima, né, ante a glória dos mundos que estão misturados, né, a gente vive num círculo limitado de ação. E a gente, muitas das vezes, a gente se acha o rei dos reis, né? E se a gente fosse se colocar somente na visualização do espaço físico que nós somos para a Capela, né? Muito pequenininho. E ele termina, o Emmanuel, falando uma frase até meio dura para ler, porque ele fala assim, ó, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedamo-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã, ou seja, na ânsia de assambarcarem, ou seja, reter patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Aí eu fui ver o que eram esses polichinelos. São os fanfarrões, são os palhaços da vida. E ele nos inclui, como sabe, que vamos querendo, dentro dessa pequenez, né, a gente se acha os gigantes e querer reter partes materiais que, no fundo, a gente não sai daqui, né, sem nada disso. Eu achei muito interessante essa questão número 71 do livro O Consolador. Oi, Doro. Você tá com o microfone fechado, você quer falar? Eu falei que vai direto. Na psicanálise chama-se a ferida narcísica, entendeu? Quando entra em contato com isso tudo, vê a mentira que o homem é, nesse sentido, né? O poderoso, poder de nada. Eu sempre penso, se nós fôssemos tão poderosos, não morreríamos. Estamos aí, ó, voando o tempo todo. A gente morre, né? Acaba, né? A Doroteia, por exemplo, vai acabar e fim de papo. Vai vir Joaquim, Joaquina, mas não vem mais a Doroteia. Essa não vai vir. Né? Digo mais, ainda bem que a gente morre. Ainda bem que a gente morre. Não, ainda bem, né, que a gente morre. Eu sempre falo essa frase às vezes porque quando eu falo de ciência nas palestras, eu sempre falo assim, ainda bem que os cientistas morrem. Porque se eles não morressem, eles não deixariam a própria ciência avançar. Porque, né, na vaidade, ninguém quer deixar que o próximo descubra nada depois de você, né? E nós ainda somos assim, então ainda bem que a gente morre para dar passagem para o próximo. Sim. E é isso, muito bom, muito interessante essa passagem que a Julinha trouxe, porque também é uma coisa que eu pensava e escuto muito de pessoas que não conhecem o espiritismo. Ah, mas por que tem tanta gente ruim? Tem muito mais gente ruim do que boa, não sei o quê. Gente, você está focando no planetinha Terra pequenininho, um pontinho no universo. Tem outros planetas maravilhosos, gigantescos, com uma população 1 milhão de vezes maior que a da Terra, de espíritos puros, de espíritos bons. Então, você está focando só na Terra, você não tá focando no universo, né? No universo tem muito mais espírito bom do que ruim. No planeta Terra que ainda estamos engateando. Mas é a nossa visão estreita, né? Graças a Deus o Espiritismo abre a nossa visão. Bem, então vamos em frente. Então continua Emmanuel.
Se o problema, no entanto, fosse apenas de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade, né? Então, e é verdade, né? No nosso mundo mesmo, né? Quanta beleza, quanta maravilha nós temos aqui no nosso planeta Terra, apesar dos pesares, né? Se a gente vê tudo que Deus permitiu que Jesus criasse para a nossa estadia aqui na Terra, todas as belezas, tudo, né? Foram bilhões de anos Jesus modelando o planeta, todos os recursos naturais para que pudéssemos fazer a nossa passagem evolutiva aqui. E na prática, quando você compara também aqui no nosso mundo, como a coisa mais comum do mundo é você ver pessoas que vivem em casas pequenas, humildes, porém com as condições, lógico, mínimas, né, de moradia, muitas vezes demonstram serem pessoas muito mais felizes do que pessoas rodeadas de riqueza, que moram em mansões, que tem tudo, mas não pode usar nada, que não tem amigos porque acha que está sempre rodeado de interesseiros. Então, tipo assim, a gente vê claramente como ele fala ali, o tamanho é o de menos. O nosso planetinha Terra, apesar de ser piquititinho, como a Júlia falou, mas ele já pode sim ser um pedacinho do paraíso, só depende de nós. Se nós, como humanidade, começarmos a cumprir as leis de Deus conforme Jesus ensinou, a gente pode sim ter a nossa casinha pequenininha, mas que vai ser uma maravilha. Vai ser já um pedacinho do céu aqui entre os encarnados. Só depende de nós, né? Depende de nós fazermos dessa nossa casinha um lugar que já poderia ser muito melhor do que ele é hoje. Já teríamos, né, condição de erradicar guerras, fome, tudo isso já seríamos. Hoje já temos a inteligência e a tecnologia suficiente para tal, mas ainda, pelo egoísmo humano, não fazemos, né? Infelizmente. Podem comentar. No Livro dos Espíritos, eu vou deixar essa questão 1012. Kardec perguntou se existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos. Eu achei interessante porque ele diz assim que as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, e cada um aure em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo em que habitam e é mais ou menos adiantado. Assim, o que eu pude entender, e você resumiu bem aí para nós, é que assim, a gente vai ser feliz independente do lugar que a gente vai estar. É isso. Né? Então, quando ele diz os espíritos encarnados são mais ou menos felizes, por quê? Porque não é a riqueza que eu tenho que vai me tornar mais feliz, ou a saúde que eu tenho que eu vou ser mais feliz. Porque às vezes tem uma pessoa que está enferma, debilitada, e tem paz, e tem resignação, e é feliz. E outro que tem tudo para ser feliz é um revoltado, é um insatisfeito. Então, assim, e também quando a gente pensa nos espíritos desencarnados, a gente vai estar em locais que a gente se assemelha, né? Quer dizer, eu vou ter na pátria espiritual o que eu fiz aqui. Isso, claro, lógico, exato. Que vai me dar uma condição melhor lá. Isso. Né? Eu queria deixar essa informação aí para a gente no estudo. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, porque eu estou olhando na minha cola, mas eu tenho que descer o texto aqui agora também para o pessoal de casa acompanhar. Senão eu estou só lendo na cola e esqueço do texto aqui. Bem, então continua, Emmanuel. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções.
Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam a consciência, o raciocínio e os sentimentos. Então, nossas sombras de imperfeições morais é que cobrem essa luz que ainda não permite que já vivenciemos na Terra um pouco desse paraíso, né? Então, todos nós, em conjunto, né, como humanidade, ainda muito inferiores, ainda muito viciados, voltando até lá a analogia do Egito, escravos da matéria, escravos das viciações, emanamos trevas, emanamos essa sombra, essa névoa que acaba encobrindo essa luz que deveria brotar de dentro de nós. E todos nós em conjunto fazemos essa névoa de insensatez, essa névoa de ignorância que acaba influenciando os outros. E tanto que é super comum você ver num grupo de pessoas o famoso efeito manada, né? Quando um vai, todo mundo vai atrás, porque nós somos extremamente influenciáveis e, infelizmente, influenciáveis mais ainda para o mal, para essas nossas imperfeições. Então, quando a gente entra nessa vibração, quando a gente entra nesse nevoeiro, infelizmente a nossa luz ainda muito fraquinha acaba se apagando e o que a gente enxerga, na verdade, é as trevas, é as sombras, porque é o que está dentro de nós. Porque um espírito de luz, como a Júlia falou, ele vai ser luz em qualquer lugar. Ele, onde ele estiver, mesmo que esteja na maior das trevas, ele, na verdade, ele enxerga a luz, porque a luz sai de dentro dele, não vem de fora para dentro. Então é ele não depende da luz externa para estar em luz. Nós não. Nós ainda, como somos muito apagadinhos, quando a gente acaba entrando em locais, em regiões ou em vibrações muito densas, a nossa luz não é capaz de iluminar. E a gente, pelo contrário, a gente é tomado pelas trevas. Por isso que é importante que a gente evite certos lugares, né? Por que a gente recomenda aos nossos filhos que não frequente certos lugares, certos ambientes? Porque é justo por isso, é pela nossa fraqueza, né? Tem aquela história de que a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito. O espírito é que é fraco. Mas aí nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter a consciência de que ainda não temos a grandeza moral para suportarmos todo e qualquer obstáculo. Então precisamos nos prevenir. Precisamos procurar, se você sente que ali, que aquele ambiente está pesado, que é um ambiente de jogo, de bebida, de palavrão, de maledicência, você se afasta, você procura não estar presente, procura evitar ao máximo estar em contato com aquele ambiente, porque você sabe que você ainda não está com essa bola toda e você pode acabar sendo capturado por aquela vibração, porque infelizmente a nossa luz ainda é muito fraquinha, então é preciso que a gente esteja buscando lugares que já estejam iluminados, né? Como o Centro Espírita, por exemplo, onde você tem toda aquela vibração, todos aqueles irmãos de luz ali preparando o ambiente. Quem não entra, né? Quando a gente entra no Centro Espírita, a gente se sente bem, a gente parece que a gente evoluiu, né? Só de pisar lá dentro, fica todo mundo educado, fica todo mundo... Mas, assim, não é... Parece até hipocrisia às vezes, mas não é não. É porque realmente a egrégora do ambiente nos envolve, nos deixa melhores, realmente desperta o que há de melhor na gente, né? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, porque, né, não estamos com essa moral de Jesus de entrar em qualquer lugar e ter realmente força moral de suportar. Então, precisamos, no nosso autoconhecimento, saber aonde, quando e como devemos estar presentes e fazendo o nosso dia a dia, fazendo as nossas coisas, procurando evitar certos lugares e certos ambientes, certas conversas, certas vibrações que ainda não estamos fortes o bastante para resistir. Podem comentar. Vitor, eu vou trazer para esse texto a Paulo,
Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque a gente ainda está nessa busca, né, desse equilíbrio. Então, assim, a gente já tem todo esse conhecimento que o Espiritismo nos deu e nos dá, mas ainda a gente quer fazer o bem, né? Mas é o mal que sempre se apresenta na nossa frente. Porque quando o Emmanuel fala dessa sombra, eu fui pesquisar um pouco, e essa sombra, ela tem, são a maioria desses conflitos que têm origem no passado espiritual, que aí a gente vai trazer isso para as próximas reencarnações, para que a gente possa fazer desse passado delituoso a luz, para que a gente possa fazer diferente. Essa é a proposta de quando a gente chega na vida física, né? Trabalhar, né, com esforço, como disse Kardec, né? Porque o verdadeiro espírito é o que faz domar essas más inclinações, é com esse esforço. Para quê? Para que a gente possa se aprimorar. Se aprimorar o quê? Moralmente, né? Com a luz do conhecimento. E esse conhecimento a gente já tem hoje, e eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter tido contato com o Espiritismo nesta existência, que é onde realmente eu posso estudar, e hoje em dia a gente ainda pode compartilhar. E eu trouxe um pedacinho também lá do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, capítulo 177, que ele diz que a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, há necessidade do nosso esforço e do nosso trabalho. É isso aí. Vamos em frente, então. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliarmos efetivamente quem quer que seja. Então, para espantar essas sombras, né, como a Julinha falou, que é a nossa missão, dissipar essas sombras que trazemos das vidas passadas e aquelas que estamos acumulando nessa vida ainda pela permanência nos maus hábitos, apenas acendendo essa nossa luz interna será possível espantar essas sombras. Sem luz não conseguimos ver o caminho e nem os espíritos poderão nos ajudar, porque, né, aí é uma correlação à questão da vibração, né? Porque não é que os espíritos não nos enxergam, né? É lógico que os espíritos de luz nos enxergam, só que, na verdade, nós é que não temos capacidade de percebermos e de ouvirmos e de captarmos a mensagem que vem deles se não tivermos na vibração, se não nos mantermos numa vibração pelo menos o mais próxima possível com a deles. Porque senão nada eles podem fazer. Se a gente estiver ali vibrando em trevas, vibrando em sombra, eles podem falar, eles podem dizer o que eles quiserem que a gente não vai ouvir, a gente não vai captar, a gente não vai perceber. Então a gente não vai ter olhos de ver, a gente não vai enxergar. Então é preciso que a gente acenda a nossa luz interna. A gente não pode ficar só na dependência da luz dos outros que estão à nossa volta, porque senão nós não vamos nem sequer enxergar essas luzes. Porque todos nós podemos estar rodeados de espíritos iluminados, mas se estivermos numa vibração baixa, a gente vai continuar cego, vai continuar no escuro, porque a gente não vai sequer captar essa luz que eles estão emanando para nós. E também, como ele bota ali no final, quanto mais a gente ajudar, né? Quanto mais nós sermos a luz para alguém, se estamos em trevas, se estamos nas sombras, aí que não existe a menor possibilidade de sermos luz, né?
E aí, como a gente falou lá no início, a importância de tentarmos ser essa luz, por exemplo, a luz do Espiritismo na Terra, dando o nosso exemplo, fazendo a nossa parte no nosso convívio com os outros, com os familiares, com os nossos colegas de trabalho, no dia a dia, no transporte público, na padaria, no supermercado, em todos os ambientes a gente agir da forma que a moral do Cristo nos ensina que deve ser. E aí sim, assim estaremos acendendo a nossa luz e sendo essa luz que não só vai facilitar que a gente enxergue cada vez mais a ajuda dos bons espíritos, como também passarmos a ser uma luz que auxilia aqueles que estão mais próximos de nós a também enxergarem um caminho melhor a ser seguido. Podem falar. Eu queria fazer um comentário no seguinte sentido: é um trabalho que a gente tem que ir fazendo sempre dentro de nós, sempre atentos ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos planejando, e saber também o seguinte, que a gente não pode correr, que é um perigo, correr para melhorar, é um perigo. Não vou ficar parada também, não é isso, mas correr, porque chega uma hora que você não aguenta. Nós temos que ir no ritmo, ir respeitando o nosso ritmo e sempre tentando melhorar, mas com calma. Porque a evolução, ela é com calma. Correr para evoluir só dá errado. Porque você para de sentir seus sentimentos, para de observar o que você está pensando, e isso tem que ter um trabalho. No ponto que nós estamos, em geral, da Terra, tem que ser com calma. Eu, pelo menos, sinto isso comigo. Não sei se eu estou me projetando, não sei, mas que há pessoas que têm muito mais adiantamento do que a gente, elas vão mais depressa, sim. Mas nós temos que ter cuidado também para não entrar num processo de autoexigência, de querer caminhar correndo, porque não é por aí. Você tem que vivenciar a sua mudança, dar oportunidade a essa mudança, e com calma. Perfeito. Julinha também levantou a mão. Então, o Vitor, quando ele coloca aqui para a gente, né, que em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Aí eu vou trazer que a gente vai precisar se empenhar para acender essa candeia. Essa candeia que simboliza o quê? Porque a gente tem lá a parábola da candeia, né? Mas essa candeia, para nós, quando Emmanuel diz que a gente precisa acender essa luz, o que seria essa candeia? Simboliza nossos corações, as nossas mentes, onde a luz da bondade e a luz da espiritualidade deve ser mantida acesa. Porque se a gente não tem isso aceso em nossas atitudes, a gente não, como a Doro falou, a gente vai paralisar. A gente sabe que o progresso não é de rapidez, como ela falou. E Deus também não quer isso de nós. Mas a necessidade que a gente tenha essa candeia acesa em nós, que seria o quê? O nosso coração e a nossa mente sintonizados no bem. Nos esforçar já para nos mantermos como espíritos reencarnados com uma oportunidade de servir ao Cristo. Né? E ser instrumento útil, porque podemos ser instrumento que vai prejudicar, e a gente tem que ser aqueles instrumentos que estamos na Terra para ajudar, porque Deus ajuda a criatura através das suas próprias criaturas. E a gente também não tem que se preocupar se alguém está com uma luz maior, ou por quê? Porque se espiritualizou mais. Porque a gente tem essas pessoas que são, para nós, exemplos. Isso, claro. Né? Claro. Correr para o pessoal. Isso. Esse não é o objetivo. Não. O objetivo é que a gente consiga, no nosso círculo, já fazer a diferença.
E aprender com essas pessoas que estão mais adiantadas, aprender, não é aprender só racionalmente, aprender emotivamente também, né? Então, vou até continuar lendo aqui, porque tem exatamente a ver com isso que vocês estão falando. Vamos na frente, então, porque tem tudo a ver exatamente com o que vocês estão falando. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Aí eu trouxe trouxe duas frases aqui que têm a ver com isso, né? O homem que não tem vida interior é escravo dos seus arredores, né? Henri Frederic Amiel. Então, o homem que não tem essa vida interior, que não vive essa parte interna, ele é escravo do que é externo. E outra frase famosa também de Guimarães Rosa: ou o Senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa, né? Então, se você realmente não se governa, se você não tem controle de si mesmo, o famoso autoconhecimento que a doutrina espírita tanto prega, se você nem consegue se governar, você vai ser governado pelo exterior, vai ser governado seja pelos espíritos desencarnados, né? Até esqueci qual é a questão do Livro dos Espíritos que fala, mas está lá, né? Se os espíritos nos influenciam e os espíritos respondem a Kardec. Tanto que vos governam. Mais do que vocês imaginam, que eles até vos governam. Então, é exatamente o que acontece. Quanto mais a gente não tem esse autocontrole, esse governo de nós mesmos, seremos governados, seja pelos encarnados, seja pelos desencarnados à nossa volta. E Emmanuel ainda continua. É possível marchar valendo-se de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos, né? Então, foi como a Julinha falou. Se não tivermos a nossa luz própria, a gente não pode ficar sempre dependendo de alguém que está ao nosso lado, né? Imagina, senão Jesus, quando encarnou, não poderia nunca desencarnar, né? Ele teria que ficar eternamente encarnado aqui para que a humanidade conseguisse caminhar, ou todos os santos aí que nós temos já de exemplo, Chico Xavier, dentro já da doutrina espírita, Bezerra de Menezes, esses irmãos não poderiam nunca desencarnar para que a gente pudesse ficar se sentindo bem, né? Ficasse ali como se fosse carregando a gente no colo, literalmente. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos tornemos os novos Bezerras de Menezes, os novos Chico Xavier, que nós também sejamos essa luz e não dependentes da luz, né? E aí exatamente também eu trouxe aqui aquela parábola das virgens, que as virgens prudentes, elas, né, tinham o óleo guardado para poder acender a candeia, e as virgens imprudentes não tinham. E as virgens prudentes não puderam dar o óleo para as outras. E não que elas fossem egoístas, é porque é uma analogia a essa luz interna que nós temos e que precisamos e que não dá para você dar para o outro. Você não consegue passar moral, você consegue instruir moralmente as pessoas, mas a moral realmente interna adquirida, você não passa para o outro. Eu brinco, eu faço uma analogia com a academia, né? Ninguém vai malhar por você. Ninguém vai lá na academia, ô João, malha lá para mim e o músculo que você ganhar lá vai para mim. Não existe, não tem essa possibilidade, né? Então nós também não tem como um espírito evoluir por você. Né? O trabalho Doroteia, evolui lá para mim, todo aquele trabalho de amor que você faz lá no Bezerra de Menezes, aí você fica pensando em mim enquanto você está fazendo, que quem vai evoluir sou eu. Isso não existe. As pessoas não podem dar essa luz interna para o outro. A gente pode transmitir com exemplos, mas se aquele que está olhando não fizer na prática igual, não vai passar por osmose, nem por milagre, e nem dá para comprar também. Não dá para você comprar de quem tem para você. Então não tem jeito. Realmente a única forma é a gente acender essa nossa própria luz para não se deixar mais ser coberto pelas trevas. Podem comentar.
Vitor, eu trouxe aqui uma frase que eu achei interessante a gente pensar junto aqui. Além de iluminar nossas próprias vidas, somos chamados a compartilhar os ensinamentos do Cristo e do Espiritismo com o mundo, servindo como faróis de esperança e amor em um mundo frequentemente tumultuado. Então, nós já temos essa proposta, né, de querer ser essa luz, iluminando também e servindo como farol. Né? Farol de quê? De esperança e de amor. Porque é através de nós, muitas das vezes, que o outro que está ali, né, cabisbaixo, triste, infeliz, vê uma oportunidade, né, de paz, né? E às vezes a gente não precisa fazer muito, nem falar muito, né? Basta, às vezes, um apoio, seja ele qual for. Né? E a palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Então, assim, esse guia pode ser esse guia espiritual, uma página que a gente lê, ou até mesmo a nossa fala, né? Mas, para a iluminação, como você falou, a gente precisa tirar de dentro essa vontade. E vamos em frente, né? Que o texto hoje é grande. E as ajudas em teoria, que Deus a gente tem dá 10 são minutos. muitas, mas muitas. Quando a gente começa a raciocinar mais da presença da nossa centelha divina, né, dentro de nós, como se fosse uma partícula mínima de Deus, você vê isso, você sente isso. Verdade. Caramba, o texto é grande hoje, hein? Temos 10 minutos. Vamos lá. Eu ainda trouxe uma surpresa no final. Vamos lá. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Não vos ouvideis tua candeia, senão desejais resvalar dos princípios da estrada longa. Né? Então, é um resumo do que a gente já falou, né? Que devemos sim fazer bom proveito desses irmãos de luz que vêm e nos ajudam, porque eles vêm com esse objetivo de acelerar. Mas não podemos abrir mão de fazer da nossa candeia essa luz própria, porque esses irmãos vão passar e nós teremos que, em algum momento, continuar sozinhos a caminhada, mostrando que aprendemos. Né? Então, eu peguei do livro Boa Nova, tem uma passagem onde Jesus está conversando com um sacerdote do templo, Hanan, que debocha de Jesus, né, dizendo que porque Jesus se apresenta como sendo aquele que veio construir o reino dos céus, e Hanan debocha de Jesus, né, porque ele vê ali Jesus seguido por maltrapilhos, fala, você vai construir o seu reino de lama, seu reino de sujeira, e aí Jesus diz, não. Deixa eu até pegar as palavras exatas aqui, ó. Acho que eu esqueci de pegar completo, porque Jesus, na verdade, ele fala primeiro que o mármore, né, o melhor mármore é o mármore para esculpir esse reino é o sentimento, né? Então ele fala que aquelas pessoas que o seguiam tinham um sentimento puro, sentimento verdadeiro, e que nenhum cinzel era superior. Cinzel é aquele instrumento que o escultor, né, tipo um negocinho com uma pontinha fina, né, que vai quebrando a pedra, e ele diz que nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Como Emmanuel falou ali, não existe combustível melhor do que a boa vontade. A boa vontade é o único combustível realmente que importa para Deus, que importa para Jesus na construção desse reino, que na cabeça de Hanan era o reino ali de pedra, né? O reino de matéria
os palácios, e na verdade Jesus estava querendo construir esse reino do sentimento, esse reino do amor, da boa vontade, que, como Emmanuel falou, é o principal combustível que precisamos nutrir para acender essa nossa candeia. Podem comentar. Não? Então vamos em frente. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos seus próprios olhos. E o que não falta na doutrina espírita são palavras, né? Eu acho que não existe religião com mais livros, com mais informações do que a doutrina espírita. A gente tem aí, dá para ler, dá para morrer e não ler tudo. Se você passar o dia inteiro lendo, você provavelmente não vai ler tudo que já foi escrito pela doutrina espírita. Então, só que é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso essa racionalidade que a doutrina espírita nos traz, mas a gente tem que ter esse cuidado de também não nos tornarmos, porque senão daqui a pouco vai ter faculdade de espiritismo, né? Doutorado de espiritismo, e aí as pessoas vão se tornar cientistas do espiritismo. Nossa, e a caridade vai pro buraco. Né? E aí, inclusive, eu acho que é o que aconteceu na Europa, né? Porque a doutrina espírita não prevaleceu lá da forma que prevaleceu aqui no Brasil, na minha opinião, por isso. Exatamente por só ter essa coisa da ciência, e esqueceram do amor, esqueceram de Jesus, ficou esse foco em querer provar cientificamente que existe espírito, que existe materialização, esse foco na ciência, e Jesus foi ficando de lado, Jesus de lado, caridade de lado, e aí foi esfriando, né, os corações, porque como a matéria ainda não tem tecnologia suficiente para provar, pelo menos da forma que a ciência gosta de provar, né, da maneira que eles querem que seja provado, ainda não é possível, aquilo foi se esfriando, e aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o foco ficou maior na caridade, em Jesus, no amor. E aí, ó, o cinzel, não existe cinzel melhor do que o da boa vontade. Esse tem que ser o nosso foco, né? Não que a gente não tenha que buscar a racionalidade e, de certa forma, um dia a ciência, eu tenho certeza que vai cada vez mais comprovando tudo que o espiritismo já nos traz, mas esse não tem que ser o foco. A gente não tem que ficar desesperado por essa busca, por essa comprovação científica das coisas. A gente tem que ter consciência de que, sim, não existe nada sobrenatural. Tudo vai ser comprovado, tudo vai ser cada vez mais demonstrado como algo natural e possível. Só que, assim, no tempo certo, na hora certa. Hoje, o que nos cabe hoje é cumprir a moral do Cristo. É fazer com que a moral do Cristo se cumpra aqui na Terra. Esse é o foco principal da doutrina. Deveria ser, e acho que no Brasil a gente conseguiu, e por isso a doutrina aqui floresceu, focar na moral do Cristo. Vitor, eu queria trazer a respeito dessa redenção que o Emmanuel fala para a gente aí, né? O que é essa redenção para nós dentro do Espiritismo? O que representa essa redenção? Né? É um processo de evolução espiritual em que o indivíduo busca se libertar de suas imperfeições e alcançar a elevação moral através do autoconhecimento, do estudo e da prática do bem. É possível alcançar a redenção espiritual dessa forma, né? Não é só, né, que você ter muito conhecimento, né, e não aplicar. Porque tem uma frase que resume muito esse texto, que fala assim: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, para ter almas redimidas, há necessidade dessa autoiluminação, né? Dessa evolução espiritual, e que vai se dar em pequenos passos, mas com vontade firme, como eu disse Emmanuel ali, com boa vontade, de fazer algo de bom e de útil. Perfeito.
No fim, é uma coisa até que tem uma simplicidade. As pessoas complicam, aí o excesso de informações científicas faz ficar complicado, mas Até, não é um até processo espanta, tão né? complicado. Até espanta Né? as pessoas do. Eu sei que tem muita gente que foge da doutrina espírita porque exatamente diz: eu não entendo nada, é muito complicado. Porque realmente às vezes vai focando muito nessa complexidade e de repente essa complexidade tem que ser mais em estudos, né? Estudos avançados, com grupos pequenos. E para palestras públicas, o foco tem que ser maior na moral do Cristo. Uma coisa mais simples, né? E que é o principal, né? Que é o principal. Claro. Bem, é isso mesmo. Então, vamos dar continuidade aqui para dar tempo. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversação substancial de conversão substancial do eu ao reino de Deus, né? Então, assim como o nosso corpo físico tem necessidades básicas, né, de água, de comida, de luz, no caso, luz do sol, o nosso espírito tem a necessidade básica da luz do espírito, da moral, de se alimentar da moral do Cristo, de nos alimentar dessa luz que provém do Cristo, senão o nosso espírito vai ficando fraquinho, vai ficando só pensando em si mesmo, e para que esse reino de Deus se faça, é preciso que a gente se alimente dessa luz para fortalecer a luz própria que sai de dentro de nós. Exatamente. E por fim, podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Porém, tudo isso em verdade pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, aqui eu lembrei daquele livro, né? Eu voltei, né? Que é do irmão Jacó. Para mim, ele é o exemplo prático disso. Você pode fazer muita coisa boa e ainda assim se manter estacionado, porque meio que você vai estar se retroalimentando apenas do que você também já ganha na Terra, né, dos reconhecimentos, e você não deixa de ser bom por causa disso. Você vai estar fazendo bem, vai estar recebendo também os títulos e as honrarias da Terra, só que enquanto o seu foco for nisso, né, enquanto o seu foco realmente não for de um bem totalmente desinteressado, de um amor realmente onde não importa se eu não vou ter visibilidade nenhuma, não importa se eu tiver que reencarnar num lugar onde não tem nem internet para eu aparecer, quando realmente o nosso amor não for totalmente desapegado de toda e qualquer recompensa terrena, nós não vamos avançar. Nós vamos ficar indefinidamente, como o Emmanuel falou ali, já poderemos aproveitar de um monte de coisas boas, porém sem evoluir realmente espiritualmente, sem realmente acender essa luz interna que a gente precisa acender para realmente dar os nossos passos para cima, né? Sair da mesmice e conseguir evoluir. Porque senão, tudo bem, você é uma pessoa boa, faz muito bem, é ótimo, é maravilhoso, isso vai ser bom para você. Mas isso pode ser muito mais bom só materialmente e menos espiritualmente, se você não fizer de coração. Tipo assim, se tudo aquilo que você está fazendo não tiver nenhum tipo de recompensa, ninguém vai reconhecer, ninguém vai te dar nada por isso, você ainda assim continuaria fazendo? Essa é que é realmente a prova que vai fazer do seu espírito uma evolução verdadeira. Bem, abrir agora para os comentários finais e depois eu tenho um videozinho para a gente ver. Vitor, é rapidinho mesmo, porque quando o Emmanuel completa, né, avançar sem luz é impossível, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria
para a atualidade do mundo. Então, nós já temos esse sol, que é o nosso Evangelho. E, para isso, é preciso que a gente se renove, para que a gente possa se melhorar por dentro, né? Para que a gente possa avançar no conhecimento superior, mesmo que essa marcha nos custe suor e lágrimas. Mas é o que a gente tem de proposta para que a gente possa realmente fazer brilhar essa luz. Como o Emmanuel falou lá no primeira frase, façamos a luz. Então, para se fazer essa luz, há necessidade dessa renovação. Isso aí. Bem, eu sei que a gente passou um pouquinho, mas como é o último capítulo, eu resolvi fechar lá no meio do estudo do Arthur. Ele comenta de um casal que canta uma música. É Tim e Vanessa, o nome da música é Luz das Luzes. Então eu resolvi trazer essa música porque a luz da luz é Deus. A luz das luzes é Jesus. E as luzes da luz somos nós, né? Então, essas três luzes estão nessa música. A música é muito bonita. Eu mandei lá no grupo a letra, se vocês quiserem acompanhar. E vou compartilhar agora com vocês aqui. Para que a gente feche com chave de ouro. Eu fiz um testezinho com a Júlia e funcionou, né? Espero que funcione. Tá funcionando aí para vocês? Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto.
luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, luzes da luz. Lindo, né? Bonito, muito lindo. Muito lindo. Muito bonito, muito lindo. E eu vou construir para você uma loja online totalmente... Entrou até o Muito comercial. bom, né? Muito bom. Bem, espero que vocês tenham gostado. A música é linda, né? Fiquei Linda, emocionado. linda, linda. Estou emocionado Uhum. pela oportunidade que a casa me deu. Talvez eu nunca tivesse lido essa obra completa e principalmente refletindo, né? Como a gente refletiu ponto a ponto. Também. Então foi assim, foi divino para mim. Espero que tenha sido para todos vocês. E se Deus permitir, estaremos aí na semana que vem, dando continuidade às obras, iniciando o Pão Nosso, com a presença de todos. Bem, a música talvez, né, se na hora de botar no YouTube der algum negócio de direito autoral, talvez eu tenha que cortar lá fora. Aí só quem participou aqui ao vivo é que vai ouvir. Mas agradecer, realmente. Agradecer do fundo do coração a oportunidade que a casa me deu, que deu para todos nós, que continua nos dando, né? Porque o trabalho não vai parar, e que a gente possa levar, principalmente, essa luz de Cristo, que sejamos a luz, um pouquinho dessa luz de Cristo na nossa vida, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos familiares, procurando despertar um pouquinho, cada vez mais, esse amor no coração dos outros. Sejamos essa luz, então, meus irmãos, e graças a Deus. Então, alguém quer falar? Obrigada a todos também. Obrigada. Muito obrigada. Hoje é o último dia, então, semana que vem começamos o Pão Nosso, meus irmãos. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, dê o like. Já estamos inscritos. E compartilhem com os amigos e familiares. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço para todos. Fiquem na paz. Dá um beijinho na